Como eu posso discernir nesse mundo atual a voz do Espírito Santo? Uma boa pergunta, né? Você usa que maneira para você perceber se a coisa que está acontecendo na sua vida agora é de Deus, se é o Espírito Santo, ou você vai deixando a vida te levar de uma maneira comum? Existem homens na Bíblia que foram muito sensíveis ao Espírito Santo, e existem homens que não tiveram sensibilidade ao Espírito Santo. Viveram uma vida e acabaram se complicando. A gente vai estudar aqui um pouquinho a vida de dois homens e depois a gente vai entender o que Deus quer falar com você. Deus vai te tornar mais sensível ao Espírito Santo de Deus hoje. Você crê? Então diga: eu creio, eu quero ser mais sensível ao Espírito Santo. Então, existe um homem que ele foi nascido consagrado a Deus, nazireu, não passou navalha no seu cabelo, ele tinha que ser um homem puro, um homem separado, era um homem que realmente tinha uma missão muito importante de destruir os inimigos de Deus, e foi estabelecido um juiz numa geração a qual ele viveu. Seu nome era Sansão. Sansão, ele era um homem que ele tinha uma força tão poderosa que ele conseguiu enfrentar 1000 homens segurando uma queixada de um jumento. Ele derrubou 1000 homens. Ele era um homem que fez obras extraordinárias, porém ele tinha uma grande fraqueza. Ele tinha uma dificuldade com mulheres e tinha uma dificuldade em obedecer os seus pais. Então, ele, como consagrado a Deus, ele não podia fazer algumas coisas que ele fazia. Ele não podia tocar cadáver imundo. Ele foi lá, passando no lugar onde ele tinha matado o leão, na volta, ele viu dentro da barriga de um leão uma colmeia de abelha, e ele pegou a colmeia e levou mel para os seus pais. Ele não podia se juntar com mulheres de outros povos, e ele foi, se casou com uma mulher de outro povo, e acabou tendo percas, acabou sendo traído, e até que enfim ele ficou apaixonado por uma meretriz chamada Dalila, a qual ela estava sendo subornada, recebeu dinheiro dos filisteus para revelar da onde vinha a origem da força de Sansão, para que eles fizessem uma cilada contra Sansão, e ela acabou pressionando ele por uma, por duas, por três vezes, até que ele abriu todos os seus segredos, que a origem da sua força era a consagração, de ter um período de santificação que durou aquelas 7 tranças que ele tinha. Então, ele revelou: o meu poder está porque minhas tranças são consagradas, santificadas para Deus. E ali ela cortou as tranças dele. E o interessante é que ele foi enfrentar os filisteus pensando que tinha força. Ele foi enfrentar o mundo espiritual. Quantas vezes você vai enfrentar um problema, um mundo espiritual, e você não sabe que perdeu a força porque perdeu uma consagração, perdeu um posicionamento, e aquilo te enfraqueceu de uma tal forma que a primeira coisa que os inimigos de Sansão fizeram foi arrancar os seus olhos. Então o inimigo tenta roubar da gente a visão de conquista, a visão do que Deus tem, a visão do que Deus nos propôs ao decorrer da nossa vida. Aí ele foi jogado lá, foi preso lá pelos filisteus e ficou lá, sendo caçoado, sendo humilhado, e ali o seu cabelo começou a crescer de novo. Ele começou a se posicionar, a se consagrar, e aí colocaram ele num lugar entre os pináculos principais do templo de Dagon ali, e a Bíblia diz que no final da vida dele, o tanto de inimigo que ele destruiu ali, em um dia, quando ele empurrou os templos, os pilares principais do templo, desmoronou e morreu mais inimigos de Deus do que toda a sua vida de batalha. Eu quero te dizer com isso: os planos de Deus acontecem independente da gente, porque Deus é todo poderoso, mas nós podemos ter a oportunidade de sermos consagrados e vivermos o projeto de Deus, ou nós podemos
viver na nossa própria vontade, nos nossos próprios desejos. Nós podemos viver como nós determinamos, né? E você vê um outro exemplo. Davi, quando ele pecou, no Salmo 51, ele disse: Senhor, só não tires de mim o teu Espírito Santo. Então ele tinha a percepção do mundo espiritual. Quando trouxeram a arca, ele dançou diante da arca, quebrantado. Ele pegava a sua harpa e quando ele tocava a harpa, o espírito mal que tinha sobre a vida do rei Saul saía. Então ele tinha uma unção que ele falhava, ele era um homem falho, mas ele não permanecia na falha, ele se expunha, enquanto Sansão deixou correr frouxo e acabou tendo um final trágico. E Davi conseguiu deixar estabelecido a herança sacerdotal dele, que foi seu filho Salomão, que deu continuidade no reinado. Inclusive, não teve um homem mais sábio na face da terra do que o filho do pequeno Davi. Então você vê, ele gerou um filho que foi o homem mais sábio da Bíblia. O maior êxito que um homem pode ter na terra é gerar um filho que vive os princípios e tem sabedoria. Então, um foi sensível a Deus, o outro nem tanto. Mesmo assim, Deus cumpriu o propósito. Deus cumpre os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Mas hoje eu te chamo, te convido a você ser sensível à voz do Espírito Santo. Se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração, não entristeça o Espírito Santo, está escrito na palavra. Porque Ele geme diante de Deus, intercedendo por nós. Então o Espírito Santo geme diante de Deus, intercedendo pela nossa vida. Então, quando nós temos uma comunhão com o Espírito Santo de Deus, nós temos uma conexão com o Altíssimo, nós ouvimos a voz de Deus e mudamos a nossa história. Hoje Deus te chama para você ser mais sensível à voz de Deus. Você quer? Diga aí, eu quero. Eu quero ser mais sensível à voz de Deus, porque quando você comenta aí, você está declarando para o mundo: eu quero ser mais sensível à voz de Deus. Você não está só sendo um observador, você está participando. Então eu quero ouvir a voz do Espírito, eu quero ser íntimo de Deus, eu quero ser usado por Deus nessa geração. Coloca aí o que você quer com Deus. Eu quero ser usado por Ele, eu quero ser uma ferramenta na mão dEle, eu quero ser um levita, eu quero ser um pastor, eu quero ser um pregador, eu quero ser um homem usado em cura, eu quero ser uma mulher sábia que edifica a casa. Qual é o seu maior sonho do que você se move pelo Espírito Santo? Porque as obras de Deus vão se cumprir, apesar de você. Mas Deus quer te encher do Espírito Santo. Se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o coração, não entristeça o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que ele se entristece, ele se alegra, ele se move, ele consola. Então nós vamos orar para o Espírito Santo guiar a tua vida, guiar os teus passos, guiar o teu coração e guiar a tua mente também. Hoje eu vou apresentar você diante do altar de Deus e você declare: eu quero ser cheio do Espírito. Declare aí: eu quero ser cheio do Espírito. Quando você declara para o mundo, sai de um desejo da sua cabeça e se torna uma manifestação, porque vai além de você ser um espectador ou um ouvinte, você está sendo um participante. Seja cheio do Espírito Santo. Jesus morreu, ele falou: eu vou ao Pai, porque se eu não for ao Pai, o Espírito não vai vir. Então o Espírito Santo faz você lembrar de todas as coisas que ele quer que você fala. O Espírito Santo consola, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo te move para você curar alguém, te move para você ministrar uma palavra para alguém, te move para você adorar o Senhor e as pessoas serem tocadas. Ele quer ser tudo na sua vida. Você deixa ele ser tudo na sua vida? Então seja tudo na vida dele. Fala: tu és tudo para mim, Espírito Santo. Tu és tudo, eu preciso de ti. Vamos orar então. Querido Pai, coloca, Senhor, essa circunstância do teu filho diante do seu altar. Levanta essa pessoa íntima do Senhor, que ela venha ouvir a tua voz, ouvir o teu Espírito Santo, ouvir as tuas palavras, sentir o teu toque, sentir a tua direção. Que o sobrenatural se manifeste em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo.
quebra as cadeias, que caia as muralhas, que ela seja íntima, restaurada pelo poder de Deus. Eu abençoo a vida dela no nome de Jesus Cristo, que venha a presença do Espírito, que venha o toque de Deus e venha uma unção sobrenatural para manifestar sobre ela, meu Pai. A presença do Senhor seja abençoado, seja ungido, seja guardado, seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus eu abençoo o teu dia, abençoo tua vida, tua casa e tua família. E você quer que alguém seja cheio do Espírito Santo, envie esse vídeo para ela, se inscreva no nosso canal ali, nós estamos aí beirando os 1000, parece que vai subindo assim, entra nos 1000, sai dos 1000, entra nos 1000, sai dos 1000, 1000 inscritos, para que a gente possa alcançar muitas vidas e que você seja alguém que alcance muita vida com a gente através dessas palavras também, tá? Deus abençoe, um dia extraordinário, graça e paz.